conteúdo desta semana é sobre grandezas. E o que nós podemos entender sobre grandezas? Grandezas é tudo aquilo que a gente podemos medir, que pode ser contado, como por exemplo a distância, que tem as referências metro, quilômetro, centímetro, o tempo, que nós podemos contar as horas, os minutos, os segundos, a temperatura, o peso. Então, tudo que a gente consegue medir, que consegue contar, se chama, no caso, é denominado uma grandeza. E nós podemos encontrar no nosso dia a dia inúmeras grandezas, onde pode ter duas ou mais grandezas numa mesma situação. Por exemplo, em uma construção, nós podemos encontrar tipos de grandeza, que seria quem? Os funcionários, os operários dessa construção e os dias ou as horas que eles gastariam para concluir esse serviço. Então, olha, eu tenho operários. Por que os operários? Porque eu consigo contar. Pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, 5, 10. Então, eu estou conseguindo contar. E os dias? Eles podem gastar um dia, 5 dias, 10 dias. Então, eu tenho duas grandezas nessa situação, problema. E para muitos que gostam, imagine uma corrida de Fórmula 1. Nós podemos encontrar também inúmeras grandezas. Por quê? As voltas. Olha a quantidade de voltas que os carros não dão. A gente não conta aquelas voltas. Ali é uma grandeza. Então, a quantidade de voltas que ele dá. E o tempo que ele gasta para percorrer uma volta. A distância que ele está percorrendo ali naquela volta. A velocidade daquele carro. Então, olha aí, ó. Só aqui eu já encontrei 4 grandezas: tempo, distância, a velocidade e o número de voltas que ele pode dar. Então, sempre quando a gente falamos de grandeza, é tudo aquilo que pode ser contado. E existem dois tipos de grandezas: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, nós temos o que? As grandezas diretamente proporcionais. O que é uma grandeza diretamente proporcionais? Quando eu tenho duas ou mais grandezas e quando ocorre o aumento de uma dessas grandezas, também vai ocorrer o aumento da outra. Ou quando uma delas cai, a outra também cai. No caso, diminui. Mas como assim? Como uma aumenta, a outra aumenta? Vamos entender por um exemplo. Se eu for no mercado, vou lá para comprar bala. Eu sei que uma bala vai custar 10 centavos. Se eu for aumentar a quantidade de bala que eu estou comprando, o que vai acontecer com o valor que eu vou pagar? Se eu for aumentar a quantidade de bala, o valor que eu vou pagar também vai aumentar. Então, olha aí, ó. Uma está aumentando, a outra também vai aumentar. Se eu for diminuir, se 10 balas custa R$ 1 e eu quero diminuir, porque eu não tenho R$ 1, eu tenho 50 centavos. Eu vou diminuir, então, de R$ 1 vai cair para 50. O que vai acontecer com a quantidade? Vai cair também. Porque com R$ 1 eu compro 10, mas com 50 centavos eu compro apenas 5. O preço de um combustível. Hoje, se 1 litro de gasolina custa R$ 4, se eu comprar 2 litros, vou pagar 8. Se eu comprar 3, vou pagar 12. Se eu comprar 7, vou pagar 28. Então, ó, eu estou aumentando a quantidade de gasolina, eu estou aumentando o preço que eu vou pagar. Se eu for pagar menos, eu vou comprar menos litros. Então, o que acontece na grandeza diretamente proporcional? As duas aumentam ou as duas diminuem. E a grandeza inversa? No caso, a grandeza inversamente proporcional. O que é uma grandeza inversamente proporcional? É quando temos duas grandezas e quando eu implico o aumento de uma grandeza, a outra vai cair. Então, ó, elas são inversas.
Ao contrário da direta, que elas aumentam ou diminuem junto, na inversa não. Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Ou se eu estou diminuindo a primeira, a segunda vai aumentar. Então essa é uma grandeza inversa. Por exemplo, eu vou fazer uma construção. Eu vou precisar de uma pessoa para construir uma casa. Ele vai gastar 30 dias. Mas, nossa, 30 dias é muito tempo para mim. Então vamos aumentar a quantidade de pessoas. Vou colocar duas pessoas para trabalhar. De 30 dias vai cair para 15. Então, olha, eu estou aumentando a quantidade de pessoas que vai trabalhar e vai cair, ó, os dias de trabalho. Mas você vai ainda achar muito tempo. Aumenta as pessoas, 3 pessoas. Vai gastar quantos dias? Vai gastar 10 dias. Então, quanto mais eu aumento o número de pessoas, menos tempo ela vai gastar. Então, aí se refere à grandeza inversa. Eu quero esvaziar uma caixa d'água. Se eu ponho lá uma torneira para me esvaziar essa caixa, quanto tempo que essa uma torneira vai demorar para esvaziar? Aí, se eu aumento a quantidade de torneira, mais rápido essa caixa ela esvazia. Então, sempre eu vou me referir à grandeza inversa quando aumenta uma grandeza, aumenta um determinado elemento e o outro ele vai cair. Ou vice-versa, diminui um elemento e o outro cresce. Essa é uma grandeza inversamente proporcional.